Menino tinha uma coleção de bola de gude. Como é que chama aqui no bola de vidro, bola de gude? Boleba, birosca. Cada canto do Brasil tem um nome diferente. No Maranhão é peteca. Peteca, gente, peteca é negócio de pena que a gente bate no traseiro dela. Mas lá essa bolinha chama de peteca. Para nós aqui é bola de gude. Então esse menino tinha uma coleção de bola de gude que ele amava. Ele tinha uma caixa de madeira onde ele guardava as suas bolinhas. E ele brincava com as suas bolinhas. Mas dentre as bolinhas multicoloridas, ele tinha uma bolinha azul que era a sua predileta. Aquela bolinha ele tinha uma afeição especial. Quem já brincou de bolinha quando era menino sabe como é que é esse negócio. Aquela bolinha azul era a sua predileta. Ele tinha uma afeição toda especial por aquela. Um dia, agora ele tinha uma irmãzinha. Irmãzinha que eles viviam as turras um com o outro. Não é filho de pastor, lógico. Filho de pastor já nasce de mão postas, assim. Os crentes acham que o filho de pastor já levanta de manhã de joelho. Tudo anjo. Os meus já estão com as asas grandes, é difícil botar dentro da roupa. É menino igual qualquer um, por favor, não fique exigindo que os filhos do pastor sejam diferentes dos seus, porque é criança. Não nasce espiritual. Não é porque mora na casa do pastor que já são tudo uma maravilha. É criança, não fica exigindo um comportamento especial deles não, ok? Não atrapalhe o pastor de educar os filhos dele não. Você é filho de pastor, hein menino? Tem gente que faz essa tragédia, dá vontade de esganar. Crente que faz isso com filho de pastor, né? Coitadinhos. Mas esse menino, ele tinha essa irmãzinha, e ela morria de vontade de brincar com as bolinhas, mas ele não deixava ela nem chegar perto. Ela ficava assim, com uma vontade de brincar. Ela via ele brincando com as bolinhas tão satisfeito, e ela gostaria também, mas ele não deixava ela nem triscar. Mas um dia a vovó deu vários tabletes de chocolate para ela. Não sei se a vovó tinha alguma predileção pela neta. Sabe esse negócio de avô, né? Deu vários tabletes de chocolate para ela e não deu para ele. E ela começou a fazer inveja dele. Ganhei chocolate, não dou para você. E ele correu atrás dela, e ela correu mais do que ele, se trancou lá no quarto e lá do quarto comendo chocolate, fazendo inveja nele. E ele foi lá, doido de vontade de comer o chocolate, pegou a caixa de bolinhas, tirou a bolinha azul e escondeu. E veio com a caixa de bolinhas para a porta do quarto e disse para ela: te dou todas as minhas bolinhas, se você me der todo o seu chocolate. A menina nem podia acreditar. Abriu a porta e falou: você dá mesmo? Dou. E ela entregou as tabletes de chocolate e pegou a caixa de bolinhas. A vontade de brincar com as bolinhas era maior do que de comer chocolate. Aí ele pegou os tabletes de chocolate e saiu feliz da vida, comendo chocolate. De repente ele parou, olhou para ela e falou assim: mas você me deu todo o chocolate mesmo? Por que ele tinha dúvida? Era uma projeção. Da mesma maneira como ele não havia entregado todas as bolinhas, ele suspeitava que podia não ter recebido todo o chocolate. Este, no meu entender, é o maior problema dos crentes. A grande maioria dos crentes vive uma vida cristã com a contínua sensação de que está faltando alguma bênção, está faltando alguma coisa. Correm de um lado para outro, ouvem pregações aqui e ali, e a sensação é de que falta alguma
coisa na minha vida cristã. Esse é o seu maior problema, porque você está segurando o seu Deus. Nós vamos voltar para casa aqui hoje, tendo resolvido uma parada, tendo resolvido uma séria questão: quem é de fato o meu Deus? O seu Deus está aí. Qual é a minha bolinha azul que eu estou agarrado nela? Nós vamos tentar compreender isso hoje, analisando a vida de um homem lá do Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Nós devemos ler a Bíblia sempre fazendo perguntas. Não devemos ler a Bíblia passivamente. Nós temos que ler a Bíblia de forma ativa. E uma maneira de ler a Bíblia de forma ativa é fazendo perguntas. Quem? Quando? Onde? Por quê? Especialmente por quê? Talvez seja das perguntas mais importantes a gente fazer ao texto. Por quê? E a leitura, o texto que vamos ler, vai exigir a pergunta por quê? Presta muita atenção, Gênesis 22, iremos ler até o versículo 18. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar.
a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A pergunta aqui é: por quê? Por quê? Por que é que Deus manda Abraão pegar o filho adolescente, saindo da adolescência, seus 18, 19 anos, levá-lo numa montanha, armar um altar de pedras e lenha, enterrar a faca no seu coração e atear fogo até queimar tudo? É isso que Deus mandou Abraão fazer. Holocausto é a queima total da vítima. Como entender isso? Por que Deus manda Abraão fazer isso? Deus destruiu os cananitas por praticarem sacrifício de vítimas humanas. Como entendê-lo aqui pedindo a Abraão o sacrifício do filho? Ademais, devemos nos lembrar que este filho foi o filho da promessa. Os irmãos se lembram? Deus chamou Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade cosmopolita, uma cidade com recursos modernos, tinha sistema de encanamento de água, pia, lavatório, uma cidade grande. Deus chama Abraão para sair de lá em direção de uma terra. Farei de ti uma grande nação. E Abraão saiu, diz a Bíblia, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. E aparece-lhe o anjo do Senhor dizendo: de ti farei uma grande nação. Aí ele diz: como? Como? Se eu não tenho filho? Meu herdeiro vai ser o meu servo Damasceno, Eliezer. Aí o Senhor disse para ele: vocês terão um filho, você e Sara terão um filho. E quando o anjo do Senhor falou isso para Abraão, a Sara estava na tenda ao lado e ela caiu na risada. Como é que eu, velha coroca, vou ter um filho? A menopausa já tinha passado, ó. E o anjo foi lá e deu uma bronca na dona Sara. Vocês lembram? Por que riste? Não, eu não ri. É certo que riste. Agora ninguém tira da minha cabeça que Deus tem senso de humor. Porque quando lhes nasceu o filho, qual o nome que Deus mandou colocar no filho? Isaac. Significa o quê? Riso. Toda vez que a Sara chamava o filho, ô riso, vem cá. Era para ela se lembrar da sua incredulidade. Mas eu fico imaginando que passados uns meses, a dona Sara diz para Abraão: meu anjo, amor, beijinho, Deus falou que vai nos dar um filho, mas eu não posso mais engravidar. Você sabe que eu não posso engravidar. Mas a gente tem que ser inteligente, meu bem. Nós sabemos que nós poderemos ter um filho através da nossa serva Agar. Então, você coabita com Agar, mas vai ser nosso filho, porque ela é nossa serva. O Abraão gostou da ideia. E se relacionou com Agar. E tiveram Ismael. Passam 13 anos. O anjo do Senhor aparece novamente a Abraão.
e disse: de ti farei uma grande nação. Aí o que Abraão responde? Eis Ismael diante de ti, agora eu tenho um descendente. E o Senhor diz para ele: através da Sara. Agora quem riu foi o Abraão. Por que Deus esperou 13 anos? O livro de Hebreus vai responder. Diz o texto que Deus suscitou uma enorme descendência de um homem já amortecido. Estava falando em termos sexuais. Deus estava aguardando que Abraão também não pudesse gerar. Quando o Senhor lhes prometeu filhos, Sara não podia gerar, mas Abraão podia gerar. E Deus ficou aguardando Abraão também não ter capacitação física para gerar. E quando agora ambos não podem gerar, Deus os capacita e eles tiveram Isaque. Para que em tempo algum tivessem a menor dúvida de que aquele filho era filho da promessa. Abraão estava com 99 anos. Já imaginaram ter um filho com 99 anos? Quando minha caçula chegou, eu estava com 40, eu parecia avô. Fiquei bobinho de tudo. Agora imaginem Abraão com 99 anos. Era Isaque para cá, era Isaque para cá, Isaque para lá. Isaque passou a fazer de Abraão gato e sapato. E eu acho que o coração de Abraão começou a esfriar. Ele não conseguia entender por que Deus parecia tão distante. Ele ia nos cultos, nas conferências missionárias, nos congressos, e ele cantava o louvor, e ele participava de tudo, mas o coração estava seco. A Bíblia estava seca, a comunhão com os irmãos era seca, o louvor, estava tudo seco, e ele não sabia diagnosticar o que é que estava lhe roubando Deus. E pode ser que seja essa a história de alguns aqui. O que é que está me roubando Deus? Deus parece distante, irreal. Eu me esforço para cantar pensando que isto vai trazer realidade, mas está tudo seco. A Bíblia está seca, a oração está seca, a comunhão é seca. Eu acho que isso aconteceu com Abraão, até aquela madrugada. Quando Deus lhe fala de madrugada: Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem amas. Aparece essa expressão 3 vezes. Ele tinha outro filho. Teu único filho a quem amas. Vai no Moriá e mata-o. Por quê? Porque Isaque havia se tornado o Deus de Abraão. Esse era o problema. Tudo o que passa a ocupar a primazia em minha vida se torna o meu Deus e me escraviza. Deus falando através do profeta Jeremias 2,13, ele disse: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. O que é isso? O que são cisternas rotas? Fontes falsas de vida. Eu querendo extrair significado de outro lugar que não o Senhor. Isso aconteceu com Abraão. E diz o texto de Gênesis
que de madrugada o Senhor lhe fala, e é impressionante perceber que ele se levanta de madrugada e vai em direção ao Moriá. Não encontramos aqui Abraão relutante, encontramos o Abraão decidido. Quando ele coloca os pés fora daquela tenda, ele matou Isaque. Mas me impressiona perceber que ele se apressou a ir. Ele não levantou tarde, começou a argumentar com Deus. Ele se apressou em direção ao Moriá. Por quê? Porque a ficha caiu. Porque ele descobriu: olha o que eu estou fazendo. Isaque está no lugar errado. Isaque se tornou meu Deus, e eu estou esperando encontrar significado para a minha vida dele. E ele se apressa em direção ao Moriá. No meio do caminho, o filho pergunta: pai, estou vendo aqui o fogo, a lenha, a faca, o punhal, mas onde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho, vamos embora. Quando avista um monte, ele deixa os empregados: fiquem aqui. Pegou a lenha e botou nas costas do Isaque. Isaque já era forte. E sobem em direção ao monte. Vocês aguardem aqui. Dali para frente ninguém podia ir junto. Era só Abraão e Deus, e o seu falso Deus que ele ia colocar lá. E ele sobe no monte, prepara tudo. Eu acho que a ficha começou a cair para o Isaque, mas a Bíblia não diz que Isaque correu, que Abraão teve que laçar ele, não. Isaque se rende. E quando Abraão está para desferir o golpe mortal, Deus disse: basta, Abraão. Mas Abraão matou Isaque. No livro de Hebreus também, no capítulo 11, diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, entregou o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão matou Isaque. Deus voltou para o trono. Abraão entupiu a cisterna rota e voltou a beber do manancial. E Deus disse para ele: porquanto fizeste isso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é o seu Deus? Em que altar você adora? Você pode pensar que o Senhor Deus é o seu Deus, mas pode ser que não seja. Eu me lembro quando eu me converti lá no acampamento Palavra da Vida, eu falei isso aqui ontem, no dia 23 de fevereiro, 25 de fevereiro de 1900, vovó mocinha, eu me converti naquele acampamento, mas isso foi no dia 25 de fevereiro, 2 dias antes, no dia 23 de fevereiro, começou um romance maravilhoso. Porque antes de eu me converter, eu era muito namorador, namorava ao extremo. Eu trabalhava naquele acampamento de jovens, cada semana chegava mais uma menina mais linda, gatíssima, e eu ficava doido. Mas chegou um ponto que eu falei para Deus: Senhor, eu não quero namorar mais não. Estou cansado dessas meninas bonitinhas, mas ocas. Pode me mandar uma feia, mas que tenha conteúdo. Aí no dia 25 eu me converti, mas eu tinha começado a namorar a Deia, dia 23 de fevereiro. E fiquei apaixonado, gamadão. Passado um tempo, não lembro os detalhes, mas passado um tempo eu comecei a perceber Deus falando comigo. Quando a gente fala Deus falou comigo, muita gente pensa que foi assim: Samuel, Samuel.
Deus pode falar audivelmente, já falou comigo audivelmente, mas se aquela fala de Deus era tão real quanto se fosse audível, Deus começou a me pedir a ideia. Entrega. E eu falar, mas Deus, que negócio de entrega é esse? Agora que eu encontrei a pessoa que eu sempre procurei, vem o Senhor com esse negócio de entrega, sai para lá. E eu fiquei muito bravo, esbravejei com Deus. Eu me lembro um dia, estava lá no acampamento, num quarto assim ao lado do salão de cultos, eu estava chorando, quando o Haroldo Heimer, diretor da Palavra da Vida, me encontrou lá. Ele falou, o que houve? Aí eu contei a história para ele. Falei, Haroldo, não estou entendendo Deus está querendo que eu entregue a ideia de volta. Aí ele contou a história dele. Lá quando eu estava noivo da Débora, minha esposa, aconteceu um negócio semelhante. E eu passei meses de agonia, até que cheguei a um ponto que eu falei para Deus, tudo bem, entre a Débora e o Senhor, eu fico com o Senhor, pode ficar com a Débora. Aí ele falou, entreguei. Aí ele falou, eu fiquei livre. Aí sabe o que Deus fez? Deus me devolveu a Débora. Aí eu falei, o Abraão entregou, Deus devolveu. O Haroldo entregou, Deus devolveu. Deixa eu devolver logo esse negócio. Eu ficava agarrado na ponta. Toma aqui, mas devolve. Não era entrega coisa nenhuma, sabe por quê? Porque ideia havia se tornado o meu Deus. Eu estava cavando uma cisterna rota. Eu estava pensando que eu só encontraria significado através desta pessoa. E eu estava abandonando o manancial de águas vivas. É isso que acontece. Até o dia que eu subi no Moriá, ouvindo uma pregação sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu enxerguei que Deus me ama, e que se a vontade dele, que é perfeita, se a vontade dele é que Déia não fosse minha esposa, seria o melhor para ela e o melhor para mim. Naquele dia eu subi no Monte Moriá e a matei. Entre Déia e o Senhor, eu fico com o Senhor, pode ficar com a Déia. Aí eu não era mais escravo, ele podia me devolver, e ele o fez, mas poderia não tê-lo feito. Ela não mais era a minha fonte de significado. Quem é o seu Deus? O que ocupa a primazia em sua vida? Tudo que vier a se constituir em minha fonte de significado, em minha fonte de segurança, isto é o meu Deus. Eu preguei isso por esse Brasil afora, entendendo que cada pessoa só teria um Isaac na vida. Eu achava que todo mundo na sua experiência cristã iria ter um Isaac. E então aconteceu que eu descobri que os falsos deuses se insinuam em nossa vida através de desejos legítimos. Eu já mudei, em 36 anos de casado, já mudei de casa mais de 20 e tantas vezes, não aguento mais. E morar em casa pastoral é uma droga. A igreja, eu me lembro de uma igreja, preparou a casa para o pastor, minha mulher decoradora. Nós chegamos naquela casa, a sala era cor-de-rosa, um quarto era azul, outro era verde, e a gente tinha que ficar feliz, que fizeram o melhor. E minha esposa dizia assim, meu bem, vamos comprar um lote. E eu, muito espiritosférico, eu dizia, que lote o quê, meu bem? Meu lote está na glória. Hoje eu entendo, coitadinha da minha mulher, ela queria ter um lugarzinho que fosse dela, para ela pegar prego na parede, sem que diácono viesse meter o bedelho. E como que ela gosta de botar prego na parede.
Aí, quando nós mudamos em 1978 para Belo Horizonte, minha cabeça começou a mudar. Eu comecei a ver que fazia sentido. Ao invés de pagar aluguel ou morar em casa pastoral, fazia sentido eu ter uma casa, porque eu via pastores velhinhos, que as igrejas esqueceram deles, dependente dos filhos. Aí eu comecei, aí entrei num projeto, entrei num financiamento para construir uma casa. Cheguei com a Igreja Batista Central e falei grosso, falei, irmãos, eu quero ser um homem normal. Vamos fazer um salário decente, que eu quero morar onde eu quiser, quero ter o carro, eu não quero negócio de verba para isso, não, quero ser um homem normal, morar onde eu quiser e ninguém meter o bedelho na minha vida. Falei grosso. Aí, resolvemos uma parada lá com a igreja. Aí eu entrei num financiamento. 1981. Entrei no financiamento. Para compra de um lote e construção. Eu não tinha nada. Dependia totalmente do financiamento. O gerente falou assim, você só conta com financiamento? Eu falei, só. Ele falou, já vi esse filme, não funciona. 1981, todo mundo estava devolvendo os imóveis ao sistema financeiro de habitação, estava uma loucura, aquela inflação galopante, doida, ninguém dando conta e as pessoas devolvendo todos os financiamentos. Para vocês terem uma ideia, o meu financiamento foi o único naquele ano no Banco Bamerindos. Eu entrando no sistema financeiro e todo mundo saindo. E as pessoas diziam, saia dessa. E eu, muito espiritual, dizia, o Senhor é que vai construir minha casa. Mas a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Então eu ouvi as pessoas. Meu sogro entregou uma herança para os filhos de um sítio. E aí vendemos nossa parte para um irmão da minha esposa. E agora eu tinha um dinheiro que eu tinha que decidir. Ou eu dava início na obra, ou eu pagava ao banco e quitava o financiamento, porque o banco já tinha liberado uma parte para a compra do lote. Então eu decidi pagar o banco, acabei com o financiamento. Ficamos com o lote. Meses se passam, meu coração seco, a Bíblia seca, o louvor seco, tudo árido. O que está acontecendo? Não consegui entender. Até um dia que uma jovem entrou no meu gabinete para aconselhamento. E ela me procurou por causa de seu irmão adolescente. Eles tinham perdido o pai e ela estava preocupada com a sexualidade do seu irmão adolescente. Veio conversar comigo. Aí conversamos longamente sobre os problemas da sexualidade de um adolescente. Aí, no final da nossa conversa, eu perguntei para ela, e você? Como vai sua vida sentimental? Gente, ela caiu em pranto com essa pergunta. Eu levei até um susto. Ela começou a chorar copiosamente. E eu fiquei assim meio assustado. Ela disse, pode parecer bobagem, mas eu nunca namorei até hoje. Eu falei, não é bobagem não, isso é coisa importante. E eu vou te dar os passos para a libertação. Aí abri no meu texto predileto para essas situações de aconselhamento e comecei a dizer para ela, ouça aqui os passos para a libertação, Salmo 37. Primeiro passo, agrada-te do Senhor, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Expliquei, o que é esse agrada-te do Senhor? Verifique se Deus realmente está no primeiro plano. Verifique se Ele é de fato o amado de sua alma. E há desejos legítimos que Ele quer satisfazer. O desejo de namorar e casar é legítimo, mas provavelmente o que aconteceu com você é que o desejo começou a crescer de tal maneira que tomou a primazia. E quando eu falei isso, plim, acendeu uma lâmpada. Casa, isso, casa.
Aí eu falei para ela, sabe o que Deus está me mostrando aqui agora, enquanto falo com você? Que o desejo de ter uma casa é um desejo legítimo, mas que ele começou a dominar-me, tomar a primazia. Assim como o namoro, assim como o casamento para você. Casa está se tornando, meu Deus, namoro, o seu Deus. Olha o que diz o verso seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o caminho para a satisfação do desejo, entrega todo o direito, coloque no altar, suba no Moriá e mate. Expliquei tudo isso para ela. Falei, você quer entregar? Entregar significa passar para Deus todo o direito. Entregar significa eu dizer para Deus, Deus, entre uma casa e o Senhor, eu quero é o Senhor. Eu prefiro morar debaixo do viaduto, mas está cheio de Ti. Entre namorar e casar e o Senhor, você quer dizer para Ele, entre namorar e casar e o Senhor, eu quero é o Senhor. Prefiro ficar para a titia, mas ser cheia de Ti. Você quer entregar? Ela falou, eu quero. Aí peguei uma Bíblia, botei na mão dela, falei, está aqui. Isso é namoro e casamento. Peguei uma outra, isso aqui é casa. Vamos ajoelhar aqui. Aí nos ajoelhamos lá, e eu coloquei, e falei para ela, solta e não fica segurando na ponta. Aí eu me ajoelhei e orei, Senhor, você está entregue. Entre casa e o Senhor, eu quero é o Senhor. Só o Senhor tem significado para a minha vida. O Senhor é a fonte, o Senhor é o manancial, não há significado fora de Ti. O Senhor é a minha segurança, não é casa que é a minha segurança, é o Senhor que é a minha segurança. E ela orou entregando namoro e casamento. Depois, quando levantamos da oração, eu perguntei para ela, está livre? Entregou. Eu falei para ela, olha, se eu tiver uma casa um dia, foi Deus que me deu, de mão beijada, porque eu não corro atrás mais. E ela chorando, e o Senhor é testemunha, que se um dia eu tiver um namorado, foi Deus que deu também, está tudo resolvido. E eu perguntei, você está livre? Livre. Encontrava com ela, dizia, livre, livre. Que coisa fantástica. A maneira como Deus dispôs as situações para me dar uma casa foi assim um milagre. Milagre, milagre. Mas poderia não ter feito. Não era casa mais. Não é casa. Não é nenhum bem que traz significado para a pessoa. Não são coisas. Não é filho, não é esposa. O manancial é Deus. Por isso que você tem que descobrir hoje quem é o meu Deus. Tinha uma jovem que tocava violino no culto, igual o nosso Kennedy ali. Maravilhoso. Aí Deus começou a pedir para ela, entrega o violino. Mas Deus, só toco na igreja, só toco para o Senhor. Entrega. É que ela começou a substituir Deus pela música. A música começou a ser o seu Deus. E aquela jovem teve os olhos abertos, e ela subiu no Monte Moriá e matou o seu Isaque. Entre tocar e o Senhor, eu quero é o Senhor. Deus devolveu-lhe o violino, só que agora é um outro violino. Ela tocava agora não é mais por amor à música, era por amor ao Senhor da música. Quem é o seu Deus? Em que altar você está curvado? Essa é a grande questão que vocês têm que resolver nesta manhã. O que eu estou segurando? Qual é a minha bolinha azul? Abra sua Bíblia para Marcos capítulo 10.
Depois de vários anos de ministério, depois da compreensão desta verdade, eu tinha tido aquele Isaac lá no começo da minha vida cristã, a Déia, eu a matei, e o Senhor a devolveu. Depois tive esse Isaac da casa, subi no Monte Moriá e também o matei. Sabe depois qual outro Isaac que eu descobri no meu coração? Sutil, o ministério. O ministério estava tomando o lugar de Deus. A realização no ministério. A gente confunde Deus com ministério. Mas nós, pastores, líderes, podemos facilmente deixar o manancial e cavar uma cisterna rota. O ministério. Trocamos Deus pelo serviço a Deus, porque é de onde podemos extrair significado para a nossa vida, nossa realização profissional. Eu tive que subir novamente no Moriá e matar. Senhor, entre o ministério e o Senhor, eu quero é o Senhor. Pode me mandar para um canto do mundo onde ninguém nunca vai ouvir a meu respeito, mas eu quero estar cheio de Ti. O Senhor é que dá significado para a minha vida. Não é a Tua obra, não é o êxito no ministério que trará significado para a minha vida. Então percebam como que os deuses se insinuam de forma sutil para nos roubar do manancial. Marcos 10. Versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto aqui é importantíssimo, irmãos. Primeiro foi o jovem que chegou a Jesus, correu, o texto disse, correu ao seu encontro, ajoelhou-se. Não era normal alguém fazer isso. Ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora a resposta de Jesus ainda é mais complicada. Olha a resposta de Jesus. Jesus não aceita a designação de bom mestre. Jesus o interpela dizendo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Será que Jesus não se achava bom? Será que Jesus tinha problemas de baixa autoestima? Por que Jesus não aceitou este título de bom mestre? É muito importante isso aqui, gente. Eu quero fazer um parêntese nessa pregação para dizer aos irmãos o seguinte: a igreja
fé cristã enfrentou no século XVIII, no século XIX, no século XX, no chamado período da modernidade. A história é dividida em era pré-moderna, era moderna, e nós estamos na pós-modernidade. O que foi era moderna? Começou praticamente com um filósofo chamado René Descartes. Foi quando nasce todo o movimento da teoria de evolução para tentar explicar o universo. Então a era moderna é a era da ciência, em que a mais forte religião foi a ciência. A ciência tem a resposta para tudo. A fé cristã foi atacada violentamente pela era moderna. Igrejas se fecharam na Europa, nos Estados Unidos. O modernismo era basicamente a dominação da razão. Mas o que foi que a ciência trouxe? Trouxe 2 guerras mundiais, como nunca na história. E sabe o que aconteceu por volta da Segunda Guerra Mundial? Os intelectuais, os homens de ponta na forma de pensar, descobriram que a razão, que a ciência não tem a resposta. Então nós estamos no que se chama hoje de pós-modernidade. Pós-modernidade é o desencanto com a razão. O homem pós-moderno é aquele que descobre que a razão humana, que a ciência humana não tem a resposta. Aí nós pensamos, e agora? O que é pós-modernidade? Pós-modernidade é a maneira do homem pós-moderno pensar, é que tudo tem luz, tudo tem alguma contribuição. O homem pós-moderno não é ateísta, ele é esotérico. O homem pós-moderno não nega Deus, ele diviniza tudo, tudo é Deus. Então prestem atenção. Se a igreja no século XIX, no século XX, enfrentou um mundo materialista anti-Deus, o século XXI não vai enfrentar um mundo anti-Deus, vai enfrentar um mundo anticristo. Por quê? Porque o mundo pós-moderno tenta baixar Jesus à categoria de apenas um bom mestre, apenas homem, e os livros que estão proliferando no mercado, revistas e tudo mais, a tendência crescente vai ser tentar provar que Jesus foi apenas um homem, nada de Deus. Para quê? Para que a religião da pós-modernidade é a religião em que todo mundo tem luz, Buda, Maomé, Gandhi, todo mundo. É a visão que se chama holística. E a nova era vai chegar a dizer o quê? Que você é Deus. Então nós vamos enfrentar um mundo não anti-Deus. As pessoas vão acreditar na existência de um Deus. Nós vamos enfrentar um mundo anticristo. E essa pergunta aqui é seríssima. Quando o jovem chama Jesus de bom mestre, ele não aceita. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você vê em mim apenas um bom homem, não me chame bom, eu sou mau. Se você não vê em mim Deus, eu sou um enganador. Jesus só cabe em 2 categorias. Ou Jesus é Deus que esteve aqui, ou foi o maior doido que já andou por aqui. Jesus não cabe na categoria de apenas um bom mestre, porque ele reivindica ser Deus. Se Jesus não é Deus, ele é menor do que Gandhi. Certa ocasião, um indiano prostrou-se diante de Gandhi para adorá-lo. Gandhi realizou uma obra tão notável na Índia. Gandhi derrubou o Império Britânico com a sua pregação pacifista. Foi um homem notável.
E por isso, certa ocasião, um indiano se prostrou diante dele para adorá-lo. Gandhi não deixou. Gandhi o levantou e disse: espera aí, eu sou homem como você. Se Jesus não é Deus, ele é menor do que Gandhi. Porque quando Tomé constata a sua ressurreição física, quando Tomé, que não estava presente naquele primeiro encontro, diz: eu tenho que botar minha mão lá, Jesus aparece e diz: vem cá, Tomé. Quando Tomé toca no lado, na mão, Tomé cai de joelhos e o proclama: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não manda Tomé se calar. Jesus aceita a adoração de Tomé. Se ele não é Deus, ele é menor do que Gandhi. Gandhi teria sido mais honesto. Nos dias de Sócrates, havia uma disputa entre filósofos e poetas. Sócrates disse assim, referindo-se aos poetas: eu me considero mais sábio do que eles, porque uma coisa eu já sei, é que eu nada sei. E eles, os poetas, ainda ignoram isso. A grandeza de Sócrates estava em admitir seus limites. O que eu sei é que nada.